Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdade Revelada 2.0. Hoje o tema do vídeo se trata sobre a farsa da Trindade. É isso mesmo pessoal, sobre a farsa da Trindade. Eu vou mostrar nesse vídeo para vocês, perante as escrituras como sempre, que na verdade o conceito de Trindade nada mais é que uma invenção do imperador romano Constantino e nada tem a ver com as escrituras em si. Mais uma vez as pessoas foram enganadas pelo sistema religioso, infelizmente. Mas antes de começar o assunto necessariamente a falar sobre o tema do vídeo, eu quero falar para vocês sobre as novidades do canal que já estamos tendo. Como vocês viram no começo do vídeo aí, temos uma vinhetinha nova, demos uma reformulada, uma turbinada na vinhetinha. Espero que vocês tenham gostado do resultado que tivemos. Também quero falar para vocês que colocamos no ar ontem um fórum sobre a Terra plana, o primeiro fórum sobre a Terra plana em português. O endereço do fórum vai estar logo abaixo aí na descrição do vídeo. Só que eu vou falar aqui, o endereço é forum.aterraeplana.com.br. Vou repetir, forum.aterraeplana.com.br. Então eu espero que vocês estejam entrando lá no fórum, se inscrevendo ali no fórum, é bem facilzinho ali para você se inscrever. Se inscreva lá, participa, coloque suas dúvidas, ou então se quiser postar alguma coisa que você acha interessante, entre lá, participe lá, a tua participação é muito importante para o sucesso do fórum. Mas então agora voltando ao assunto necessariamente do vídeo, falando sobre a Trindade na verdade. Eu já comecei a falar alguma coisa sobre a Trindade num outro vídeo ali, o que eu falei sobre a questão do Messias, que ele foi gerado pelo Pai, que eu demonstrei claramente perante as Escrituras a individualidade do Pai e do Filho. E agora, na verdade, esse vídeo é quase que um complemento sobre o assunto que eu abordei no outro vídeo para vocês, onde nós vamos falar sobre a questão da Trindade, sobre a questão do Espírito Santo, o que é esse Espírito Santo, o que não é, o que as Escrituras falam realmente sobre esse assunto. Então vamos começar com a leitura do Evangelho de João, o capítulo 14 de João. A gente vai começar no versículo 16 e vamos até o versículo 24. Então para você, eu vou falando aqui, eu vou lendo e ao mesmo tempo nós vamos esclarecendo e interpretando o que realmente essa passagem quer falar. Ela fala o seguinte, aqui, João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro ajudador. Então, tipo assim, Ele vos dará outro ajudador. Então, muitas pessoas vão falar aqui agora, ah não, pera aí então. Então ele está falando que Ele vai mandar outro ajudador. Ele vai mandar mais um outro ser para poder interceder por nós e ajudar nós. Tá, vamos ver se realmente o que a Escritura diz, por que diz isso, qual que é a realidade das Escrituras. Então vamos continuar nossa leitura aqui. Ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre. E a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis. Veja que interessante que ele está falando para os apóstolos aqui, que eles já conhecem esse Espírito. Não é um espírito, não é um ser novo, não é uma novidade para os discípulos. Eles já conhecem o Espírito que ele está prometendo que ele vai enviar. Então, ó, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco. Ele não está falando que ele habitará no futuro. Ele já está falando ali que ele já habita convosco. Vocês o conhecem e ele já habita convosco. Então vamos pegar as características desse ajudador. Qual seria esse espírito? Então uma das características, os apóstolos já conheciam ele. E a segunda é que ele já habitava com eles. E estará em vós. Ok. Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Preste atenção, o Messias está conversando com os apóstolos e ele diz assim, não vos deixarei órfãos. Ele fala, voltarei a vós. Então ele está prometendo o quê? Que ele mesmo vai voltar para eles, ok?
Mas vamos seguir essa leitura aqui para a gente poder esclarecer melhor o assunto. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Ou seja, naquele momento o Messias estava aqui na terra fisicamente, como uma pessoa mesmo, como nós aqui. Então, todo mundo podia ver ele porque ele estava fisicamente aqui. Então, quando ele subisse e voltasse, ele não estaria mais fisicamente, mas sim em espírito. Por isso que ele fala assim, ele é bem claro em falar: o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Porque eu vivo, vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. E o que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Consegue entender a relação? Vamos fazer uma recapitulação de tudo. Vocês já conhecem o Espírito que eu vou vos mandar. Ele já habita convosco. Depois ele fala: eu voltarei a vós. E agora ele fala aqui, bem claro aqui, eu o amarei e me manifestarei a ele. Ele está falando, o Messias está falando, eu me manifestarei a ele. Ele não está falando, eu vou mandar uma pessoa que vai se manifestar em você. Ele deixa claro, eu me manifestarei a ele. Ali, continuando a leitura, perguntou-lhe Judas, não Iscariotes, o outro Judas, não é aquele que traiu ele: o que houve, Senhor, que há de manifestar a nós e não ao mundo? Por que só vai manifestar só a nós que te seguimos, não vai se manifestar ao mundo todo? Porque o Espírito ele só se manifesta naquelas pessoas que realmente acreditam e creem nele. Então, o Messias ia se manifestar somente nessas pessoas. E não um terceiro ser celestial igual ao Constantino, que o Constantino, na verdade, que inventou esse conceito de trindade, né? Daí o Messias continua, ele respondeu Judas, né? Se alguém me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele morada. Então o Messias está falando aqui, faremos nele morada. Ou seja, o Espírito Santo, que na verdade o Espírito Santo é um termo da religião, mas na verdade toda passagem da Bíblia que você pegar, a expressão Espírito Santo é uma manipulação do sistema religioso para dar a entender que é um terceiro ser chamado Espírito Santo. Sendo que todas as vezes que isso fala nas Escrituras, claramente a Escritura ela faz referência ao próprio Messias. Ele simplesmente, ele não mandou um outro ser para cuidar de nós, para continuar conosco. Ele mesmo voltou para nós aqui. Mas vamos continuar a leitura, depois eu vou fazer a melhor reflexão sobre isso. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a minha palavra que estáis ouvindo não é minha, mas a do meu Pai que me enviou. Então aqui, vocês começam a fazer um paralelo. O terceiro ser celestial, sagrado, Espírito Santo, na verdade não é um terceiro ser. E sim, na verdade, o que acontece? Tanto o Pai como o Filho são seres espirituais. O Filho, quando veio para cá, ele se materializou em carne. Ele se materializou igual nós, em carne e osso, igual nós somos hoje. Inclusive tem uma passagem da Bíblia que agora eu não tenho aqui comigo, eu posso até depois colocar na referência embaixo, que fala o seguinte, que o verbo, que era o Messias, né, o Espírito, ele se fez carne, ele se transformou em carne e veio em nós, até nós. Então quando o Messias estava aqui, ele estava em carne. Quando ele ressuscitou e subiu ao céu, ele voltou para cá depois, não em carne quando ele fez a missão dele aqui, mas ele voltou em espírito. Cristo jamais terceirizou nós. Ele não mandou um terceiro ser para cuidar de nós e estar conosco. Ele mesmo, depois que ele subiu, ele está em espírito onipresente aqui. E todas as pessoas que aceitam ele, simplesmente ele entra. Por isso, ele entra na vida dessa pessoa. Ele começa a agir na vida dessa pessoa. Por isso que em Apocalipse, bem no começo de Apocalipse, depois eu vou pôr referência ali embaixo também, fala assim: eis que estou à tua porta e bato. Se ouvires a minha voz e abrires a porta, eu entrarei na sua casa e farei morada. Ou seja, se você aceita o Messias na tua vida como teu Salvador,
Ele vai entrar na tua vida e ele vai fazer morada na tua vida. Ele não vai mandar um outro ser, ele não vai mandar outra pessoa, outro anjo, seja qual for a entidade celestial para morar na tua vida. Ele promete voltar, ele prometeu voltar, é ele que falou que vai voltar na tua vida para fazer morada na tua vida. Então você entende o que acontece. Toda vez que o sistema religioso fala de uma trindade, de um Espírito Santo, na verdade a Escritura não fala do Espírito Santo como uma terceira pessoa. Toda vez que existe essa referência de Espírito Santo, é o próprio Messias que está prometendo voltar e morar na sua vida. Então é simples, a lógica é o seguinte: é o Pai Criador, o Messias que foi gerado do Pai, e ambos são seres espirituais e onipresentes, oniscientes. Então, o Messias, por ser onipresente, onisciente, ele está em todo lugar e ele habita em todas as pessoas que realmente aceitam ele verdadeiramente, não só de boca, mas aceitam o Espírito, começam a obedecer ele, então ele faz morada na vida dessa pessoa. É o próprio Messias que vem e não um terceiro ser espiritual. Aí você vai me perguntar agora: você está falando para mim que o Espírito Santo não existe? Tá, realmente, se você for analisar Espírito Santo, esse nome foi um nome inventado pela religião. O Espírito Santo como terceiro ser celestial, realmente ele não existe. O que existe está aqui sobre todas as pessoas que realmente são fiéis, que creem nele, é o Espírito dele morando conosco, intercedendo por nós, ele mediando por nós com o Pai, nos ensinando a como nos expressar ao Pai. Então o próprio Messias está aqui. Ele não está lá no céu parado olhando, não, ele está agindo aqui sobre todos aqueles que realmente creem e acreditam nele. Então aí você pode perguntar para mim assim: mas espera aí, ele mesmo falou lá em Mateus 28:19 que que era para todo mundo ir pregar o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, você vai falar assim: então espera aí, ele está falando que então tem 3 seres. Não. Se você pesquisar um pouquinho, inclusive eu vou pôr um link aqui embaixo para vocês poderem ler vocês mesmos, para não falar que eu que estou inventando, que na verdade o Mateus 28:19, esse batismo da Trindade, nada mais é do que uma adulteração da Igreja Católica Apostólica Romana nas Escrituras. Isso você vai poder certificar. Essa alteração foi confessada por um Papa, o Joseph Ratzinger. O Papa, na verdade, era o Papa Bento XVI. Ele escreveu um livro, Introdução ao Cristianismo. É a primeira edição do livro, ano de 1968, página 82 e 83, onde ele mesmo confessa, no livro dele na ocasião, que essa fórmula batismal, Pai, Filho e Espírito Santo, foi uma introdução da Igreja Católica Apostólica Romana dentro das Escrituras. Aí você vai falar assim: mas isso é uma conspiração que você está fazendo. Não. Primeiramente, foi uma confissão dele mesmo, está no livro, você pode olhar. Segundo ponto, se o Messias tivesse mandado batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por que no livro de Atos, os apóstolos, nenhum deles fazia esse batismo em nome do Pai, Filho e Espírito Santo? Todos eles faziam batismo em nome do Messias. Ou seja, se o Messias tivesse mandado batizar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, e os apóstolos tivessem batizado tudo em nome de Jesus, ou do Messias, né, Jesus, ou seja, essa questão de nome já falei que eu vou comentar em outra ocasião, então os apóstolos estariam desobedecendo uma ordem direta? Não, os apóstolos não faziam essa forma de batismo da Trindade simplesmente porque não foi ordenado. Foi uma adulteração recente da Igreja Católica nas Escrituras, que manipulou as Escrituras para tentar justificar esse batismo do Pai, Filho e Espírito Santo. Então, encerrando esse assunto da questão da Trindade, é simples. Existe o Pai Criador, o Filho, o Messias, o nosso Salvador, o nosso Mediador, e ambos são seres espirituais, onipotentes, onipresentes e que estão em todo lugar. E qualquer pessoa que aceita o Messias em sua vida, ele entra na sua vida, faz morada, e esse na verdade,
é o Espírito Santo que todos conhecem, não é um terceiro ser. Inclusive, se você estudar o livro de Apocalipse, você vai perceber que não existe nenhuma referência sobre o Espírito Santo como um terceiro ser depois. O que acontece no final dos tempos é o Messias que volta à terra, ele desce para a terra, ele derruba todos os seus inimigos, ele restaura a terra e as pessoas fazem morada aqui. Inclusive, eu já vou adiantando para vocês, doutrinas como morada no céu não é bíblica, arrebatamento não é bíblico, é tudo invenção da Igreja Católica, é tudo invenção da Igreja Romana, que os evangélicos simplesmente vão dizer que eles continuaram com essa tradição. Então nada disso não é bíblico. Se você acha que eu estou falando besteira, continue assistindo meus vídeos, eu vou mostrar direto dentro das próprias escrituras que realmente ninguém vai morar no céu, ninguém vai ficar a eternidade no inferno também, é outra mentira do sistema religioso. Eu vou mostrar isso para vocês no meu canal aqui, perante as escrituras. Ou seja, a religião simplesmente, ou ela suborna a pessoa prometendo que vai morar no céu, ou ela ameaça a pessoa com o sofrimento eterno do inferno. Nenhuma dessas duas doutrinas realmente são bíblicas. Eu vou mostrar isso para vocês, pessoal. Então espero que vocês estejam aí curtindo meu canal aí. Agradeço a atenção de vocês aí, se inscreve no meu canal. Se alguém discorda do meu ponto de vista, fique à vontade nos comentários abaixo para poder me questionar. Mas a palavra é isso, ela é clara. Cristo não nos terceirizou, Ele que está aqui, Ele que continua habitando conosco, Ele que continua fazendo morada em nossas vidas, porque Ele nos ama, Ele se sacrificou por nós. Opa, eu tinha esquecido uma questão do vídeo aqui, então estou voltando aqui para complementar isso, né? A parte de João 14, 16, quando ele fala: eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro ajudador. Na verdade, ele não falava sobre mandar um terceiro ser. Se você entender um pouquinho mais a escritura, pesquisar um pouquinho, você vai perceber que os judeus antigamente eles tinham um costume de referir-se a si mesmo na terceira pessoa. Ou seja, falar de si mesmo como se estivesse falando de uma outra pessoa. Daí você vai falar assim, mas aí você está forçando a amizade para tentar justificar a tua teoria. Não. Inclusive eu vou dar um exemplo. O próprio Messias, ele tinha um costume sempre de falar o Filho do Homem. Várias vezes nas Escrituras ele se refere ao Filho do Homem como se fosse um terceiro ser. Quando na verdade sempre que ele fala o Filho do Homem, ele falava sobre si mesmo. Ou seja, ele não estava falando de um terceiro ser. Ele falava o Filho do Homem, mas na verdade ele dava o entendimento que era uma terceira pessoa, mas na verdade ele falava dele mesmo. Inclusive eu vou usar uma referência bíblica aqui, onde confirma isso, né? Se você vai pegar aqui em Mateus 8:20, fala assim: respondeu-lhe o Messias: as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então ele estava falando sobre ele mesmo, mas ele falava como Filho do Homem, como se fosse uma outra pessoa e não ele mesmo. Para confirmar, inclusive, essa questão do costume judeu de falar assim na terceira pessoa, eu vou usar uma referência de Shaul, que é Paulo, que a maioria conhece por Paulo. Em 2 Coríntios 12, no verso 2 até o 5, eu vou ler aqui, vocês vão perceber. Shaul estava se falando dele mesmo, meio que se gabando, entre aspas, né? Falando sobre a questão do terceiro céu, mas você vai ver o jeito que ele se expressa. Eu vou ler aqui e vocês vão entender. Ele fala assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, foi arrebatado até o terceiro céu. Sim, conheço o tal homem, que foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, a quais não é lícito ao homem referir. Desse tal me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Então você percebe que era um costume da época dos judeus falar a si mesmo na terceira pessoa. Então quando o Messias fala, eu vos enviarei outro ajudador,
é da mesma forma que ele falava sobre o Filho do Homem, em referência a ele mesmo, na terceira pessoa, da mesma forma que Paulo fala aqui na terceira pessoa. Então é um costume judeu realmente falar de si mesmo na terceira pessoa. Se você quiser pesquisar sobre isso na internet, inclusive, para confirmar isso, você vai verificar. Então quando ele fala, mandarei um ajudador, ele falava dele mesmo como ele mesmo, mas ele falava de si mesmo na terceira pessoa, como várias oportunidades ele se referiu sobre isso. Então essa observação que eu tinha esquecido de colocar no vídeo, estou complementando aqui para o pessoal, só para ficar claro isso aí, que quando ele fala em terceira pessoa, mandarei um ajudador, ele fala dele mesmo, referência a ele mesmo, que era um costume deles falar assim, ok? Então é isso, pessoal. Agradeço aí, encerrando mais esse assunto. Até a próxima. Tchau.